Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é terça-feira, dia 22 de janeiro. Luz e paz, você já sabe. Para participar é muito fácil, entra lá no nosso site institutonamaste.com.br. Gente, nós temos uma fala aqui da Paula em que ela diz o seguinte: Ricardo, estou muito magoada com a minha família, muito magoada com pessoas que não têm me dado apoio. E é muito difícil me libertar dessa raiva, porque nós esperamos que as pessoas mais próximas sejam as primeiras a nos apoiar nos nossos sonhos. Tudo que eu sempre quis fazer, nunca tive apoio na minha casa. Meus pais demonstram clara preferência pelo meu irmão. Desde criança foi assim. Parece que eu sempre fui rejeitada. É difícil lidar com esse sentimento de rejeição, principalmente sabendo que eu não fiz nada para merecer isso. O que fazer? Já tentei fazer terapia, mas me encontro perdida e revoltada. Oh, minha querida, fica assim, não? Olha, é lógico que só você sabe o que você está sentindo. E naturalmente só você sabe, pode dimensionar o que se passa no seu coração. Mas tenha certeza que a providência divina, imagina a mesma providência que criou o sol, os universos, não é? Que traz a perfeição da vida, é a mesma providência divina que te iluminou e te trouxe para a Terra em mais uma existência. Então tenha certeza que foi também a mesma providência que te aproximou dessa família que você tem. A gente aprende, meus amigos, que nós reencarnamos na família que nossa alma precisa para evoluir. Não necessariamente na família que a gente gostaria de reencarnar. Então, normalmente, quando nós temos dificuldades de relacionamento com os nossos familiares, é porque sim, nós podemos ter ajustes de existências anteriores, mas não no sentido de vingança ou algo pesado, mas sim de aprendermos a amar uns aos outros, de aprendermos a ter uma visão carinhosa uns dos outros que às vezes a gente não tem. O problema é que às vezes a gente reencarna e nem sempre o familiar está pronto para poder repassar, né, essa sensibilidade para a gente. Então ele também sofre e nós também. Então, se você, querida, tem essa oportunidade de ter a cabeça aberta, o seu coração aberto para buscar o evangelho, é porque você está pronta para poder de repente ser luz na sua família. Se realmente aconteceu tudo isso, não que eu estou colocando em xeque o que você falou, mas você sabe, né? Cada um de nós tem uma visão da vida. Então, partindo do pressuposto que a visão que você está trazendo seja a real e você tem uma família difícil que por algum motivo te rejeite, ainda que isso seja real, porque talvez se eu perguntasse isso para eles, eles me falassem uma outra coisa, né? Mas enfim, ainda que seja real, perdoe. Perdoe e ame ainda mais. Ah, Ricardo, você quer que eu seja uma boba? Não, mas quem disse que amar é ser bobo? Amar é se libertar. Né? A pessoa que guarda a mágoa é que vive presa. Olha você aí, você está prisioneira, não é? Da sua mágoa, da sua tristeza. Você dorme com ela, acorda com ela, vai trabalhar com ela. É ou não é? Gente, a pessoa que ama, ela é livre. A pessoa que ama, ela perdoa e ela segue adiante. A pessoa que ama olha para um familiar, para um amigo, para alguém que não consegue lhe compreender com compaixão. Entende? O amor nos liberta. Lembra de Jesus? Imagina Jesus, querida, Jesus. Jesus que só fez o bem para a humanidade toda, saiu aqui o quê? Nos braços de uma cruz. E o Cristo disse a última frase: perdoa-os, ó Pai, porque não sabe o que fazem. Jesus enxergava a humanidade como a humanidade era, completamente desconectada de si mesma. Então, minha querida, quando nós estamos junto a familiares que não nos compreendem, o marido que não nos valoriza, a esposa, o filho, nos resta o quê? Primeiro fazer a nossa parte, né, de sermos os melhores seres humanos possíveis, porque o erro do outro não me dá o direito de errar também. Não é porque o outro é agressivo que eu devo sê-lo, não é porque o outro é desequilibrado que eu vou sê-lo, porque senão eu adoeço com a doença do outro, pelo contrário. Não é? Se o outro está mal, aí é que eu vou ficar bem. Vou buscar uma terapia, vou buscar a vida religiosa, vou buscar o recurso, vou buscar o autoconhecimento para me estruturar, para que eu aprenda a cuidar da minha carência, auxiliando outros que são tão carentes como eu. Entende? Me curando na medida do possível, claro, que às vezes eu preciso de ajuda, por que não? Sendo humilde, buscando ajuda numa terapia, né? Se necessário for, me estudando por dentro de uma maneira muito profunda, com técnicas de autoconhecimento. Porque isso ajuda bastante, meus amigos. A gente se abrir. Não é para qualquer pessoa, porque nem todo mundo sabe valorizar e nos dar os conselhos certos. Né? Muita gente tem boa intenção, mas não sabe o que fala. E às vezes só nos prejudica mais ainda, apesar das boas intenções que as pessoas têm ao dar conselhos. Então a gente tem que saber com quem que a gente se abre. Não é? Mas acima de tudo isso,
busque Jesus. Me permita, né? Busque os grandes mestres espirituais. Não quer buscar Jesus? É um direito seu, busque Buda, não tem problema. Não é? Busca a referência espiritual que alimenta a tua alma. Busca a natureza, porque você vai achar Deus em Jesus, Deus em Buda, Deus na natureza, aonde quer que você vá, desde que tenha seu coração aberto para se reinventar, se renovar e não dar mais poder às outras pessoas do que elas realmente deveriam ter sobre a nossa vida. Fácil? Eu sei que não é, porque a gente está falando de família, mas eu tenho certeza que se você está nessa família, algo muito especial tem para o seu coração, de verdade. E definitivamente não é o sofrimento, tá bom? Torço para que você descubra, você e todo mundo, né, que vibra nessa sintonia, o que há de especial numa família difícil para você crescer e ser mais feliz, tá bom? Beijo grande no seu coração. Meus amigos, só convidando o pessoal, agora na nossa agenda que está chegando, que delícia, hein? Final de semana que vem, aliás, gente, eu estou confundindo, me perdoem. Esse final de semana estaremos em São Sebastião do Paraíso, vai ser uma alegria, na cidade de Passos, né, em Minas Gerais. Teremos oportunidade no segundo final de semana, 9 e 10 de fevereiro, de estarmos em Uberlândia, em Minas também, Franca, em São Paulo, começando as atividades que já tivemos em Maceió e expandindo o Brasil afora, né? Como sempre, com carinho de vocês. Beijo grande no seu coração e olha, convidei o pessoal hoje da manhã, vou te convidar também. Eu tenho um presente para você. Um conteúdo maravilhoso, 3 conteúdos sobre meditação que eu preparei para você, né? E a nossa equipe do Namastê com muito carinho, porque está chegando nosso retiro espiritual agora de carnaval. Não sei se você vem, aliás, se quiser vir, eu falei de manhã, se apressa, hein? Últimos dias e as passagens, não é nem o retiro, são as passagens que estão ficando caras, de avião e de ônibus. Então, quem realmente quer vir, se inscreve logo para dar tempo. E aí, para que você se prepare para o retiro, mesmo para quem eventualmente não puder vir, eu preparei um conteúdo exclusivo de meditação. Então, a meditação de alinhamento de chakras, tem os primeiros passos da meditação, para quem não sabe meditar, e tem um roteiro completo de mergulho interior de autoconhecimento. Espero que você adore esse material, foi feito com muito carinho. E, poxa, que Deus permita que a meditação entre na sua vida e te traga leveza. Isso é um pouquinho para você descobrir o que vai acontecer no retiro espiritual, né? Deus te abençoe, luz e paz. Para você ter acesso ao material, se inscreva. O link está aqui acompanhando essa mensagem. Se o pessoal que te enviou a pílula do Evangelho enviou só o áudio, peça para a pessoa te enviar o box que está com link para que você possa baixar esse conteúdo. Na verdade, você vai se inscrever, vai colocar seu e-mail, se inscreve e vai ter acesso aos vídeos, ao conteúdo inteirinho. Ah, já ia me esquecendo. Ainda tem a meditação guiada que eu gravei para vocês, que você pode usar no seu evangelho no lar, pode usar para você meditar sozinho, pode utilizar com a sua família, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, luz e paz e você já sabe. Até breve. Até muito, gente. Muito breve.